Então, gente, o que considerar na aprendizagem dos alunos, né? O que é necessário considerar para acompanhar a aprendizagem no ensino remoto? Essa é uma grande pergunta. E aí a gente queria trazer essa provocação, né? Será que é no ensino remoto ou será que é em qualquer contexto? O que considerar para a gente acompanhar os nossos alunos em qualquer contexto? Então, a gente quer que vocês pensem um pouquinho nessas perguntas, né? Por que a gente vai acompanhar o aprendizado? Será que a gente precisa verificar o aprendizado? Será que a gente quer garantir as competências estruturantes? É para a gente planejar melhor o nosso trabalho? Ou é para a gente promover a metacognição, né? Entender o quanto que os alunos realmente estão acompanhando, estão trazendo para a sua prática o que eles estão aprendendo. Então, não tem uma resposta certa, não tem uma resposta errada aqui, é mais para a gente refletir sobre isso, né? Por que a gente precisa acompanhar? E isso que vai guiar a prática também, né? Ter essa clareza do porquê que a gente está acompanhando, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de acompanhar, a gente fala de considerar. O que a gente considera para acompanhar, né, Ana? O que é importante a gente considerar para acompanhar a aprendizagem no ensino remoto, mas na sala de aula também, em qualquer contexto. E aí a gente gosta muito de falar de evidências, né? Acho que qualquer gestor de qualquer instituição toma decisão baseada em evidência, e um professor é um gestor, né? Um gestor da aprendizagem, alguém que olha para todos os alunos e tem que entender quem está aprendendo e quem não está, o que eu faço para quem não está evoluir, o que eu faço para quem está poder ajudar quem não está. Então, quais são as evidências? Como que eu colho evidências do aprendizado dos alunos? E aí a gente está falando de evidências como, será que eles estão conseguindo resolver problemas? Será que meus alunos conseguem aplicar os conceitos na prática? Será que eles conseguem aplicar os algoritmos que a gente estudou e responder as questões? Né? Quais são as evidências que eu tenho para entender tudo isso? Será que eles conseguem criar o que eu peço para eles criarem e que eles conseguem também demonstrar o que eles estão aprendendo num caderno, enfim, em algum lugar para eu poder acompanhar e poder entender se ele aprendeu ou não aprendeu, né? Que a gente está falando aqui de metacognição. Então, quais são as evidências que tem nesse contexto para eu conseguir acompanhar tudo isso? E aí, falando de evidências, Ana, é importante, né, pessoal, comentar que a gente já é difícil colher evidência no ambiente de sala de aula, né? Não é simples isso. É um professor, às vezes são 40 alunos, que tem uma diversidade muito grande dentro da sala de aula, né? Mas a gente está falando de um contexto ainda um pouquinho mais difícil, que é o contexto do ensino remoto de emergência. Então, antes da gente começar a aprofundar esse assunto, a gente quer contar aqui a gente, né, lembrar que a gente está em condições que, nesse momento, a gente não foi preparado para isso, então não teve um preparo inicial, a gente não teve tempo para se planejar, nem para se formar para esse contexto, a gente está com uma incerteza que ninguém sabe quando que acaba, quando que volta às aulas, né, se tudo isso vai passar, se o ano letivo realmente vai, enfim, conseguir ser considerado aí em todas as instâncias. A gente não sabe sobre os nossos alunos, às vezes, da realidade que eles estão sentindo hoje, porque a gente está longe, eles estão em casa, eles também não foram preparados para isso. A gente sabe que está tendo muito problema técnico, né, e estrutural, e eu não estou falando só nos alunos, aqui mesmo, né, na nossa casa, às vezes a gente não tem um espaço, não tem tempo para poder planejar, não tem uma internet, às vezes, ideal para conseguir, enfim, subir vídeo, pensar em atividades mais online. A gente entende que está tendo uma inadequação do ambiente, né? E o que é pior, a gente não está conseguindo padronizar os recursos, né? Na escola a gente até consegue, porque na escola tem o laboratório de informática, ou tem o Wi-Fi, todos os alunos têm condições, de alguma maneira, de ter acesso aos recursos. Em casa, não, né? Em casa, a mesma sala de aula pode ter uma diversidade muito grande de acesso a recursos, né? E olha só que maravilhosa que é essa rede de pessoas, né, Keila? A gente falou que a gente não sabe arrumar o foco. E aí o pessoal veio e falou, gente, quem está assistindo, checa aí a configuração, a resolução do vídeo. Então, clica ali no símbolo de engrenagem e aumenta a resolução para 360 ou 720.
que eu tô vendo aqui no meu, e realmente melhora, gente, eu fiz o teste. Maravilhosa, Dalice. Obrigada pela dica aí. Isso aqui é uma comunidade de aprendizagem, né? Estamos todo mundo aprendendo junto. É isso aí. Obrigada. Então, vamos falar das premissas, Ana, para esse momento? Vamos. É para eu falar? Se você quiser, eu posso, mas acho que você está com vontade, né? Que você tá, só pela sua respiração, eu já sinto que você quer comentar. Bom, pessoal, então a gente está vivendo condições diferentes. Acho que os 2 primeiros slides a gente mostrou coisas que valem para tudo, para todos os contextos que a gente pode viver como professores, como gestores da aprendizagem, que a Keila comentou. Aí no slide anterior a gente falou, só que agora a gente tem condições específicas, que é enfim, bem diferente do que a gente vivia antes, incluindo a não padronização dos recursos nas casas. Então, a gente vai trabalhar aqui partindo de algumas premissas importantes para a gente considerar o acompanhamento da aprendizagem. A gente vai entender que a gente precisa partir de objetivos estruturantes, a gente precisa verificar o processo de aprendizagem, não só o final. Então, a gente não vai usar a palavra avaliação aqui ao longo do webinar, mas a gente está falando de avaliação formativa. A gente entende muito que as evidências que a Keila comentou, elas conseguem ficar evidentes, perdão, pela coleta de dados que sejam relevantes para a professora ou para o professor. Então, é também preciso pensar nisso. Que dados, né, que evidências eu preciso coletar para verificar a aprendizagem? É preciso que a gente considere, né, que o processo é contínuo e que a gente deixe essa continuidade clara e que a gente trabalhe com feedbacks ou devolutivas como forma de aprendizado. A gente aprende muito a partir do que a gente vivenciou, quando a gente reflete sobre ele, conversa sobre ele, né? Então, tanto a gente com a gente mesmo, quanto os alunos recebendo devolutivas do professor e dos colegas também, enfim. Essa é uma oportunidade da gente repensar o processo. Na verdade, a avaliação, no geral, é uma oportunidade da gente repensar o processo. Para ela ser formativa, a gente usa essas informações para repensar o processo e ajustar os próximos passos, né? Uhum. Você falou de feedback, Ana. Queria comentar um pouquinho como que a gente considera um feedback certeiro aqui na Sincroniza, né? Que acho que é super legal comentar. Ele tem que ser útil, né, Ana? Ele tem que ser construtivo, ele tem que ser útil, ele tem que ser... eu vou usar isso para alguma coisa, né? Ele tem que ser gentil, né? Porque ninguém está querendo nem atropelar e nem dizer se está certo ou se está errado. A gente só está querendo melhorar junto, né? A gente está querendo aprender junto. Então, ele tem que ser útil, ele tem que ser gentil e ele tem que ser específico, né? Então, quando vocês falam para a gente assim, a live foi legal, mas a live foi legal porque teve o recurso digital do Padlet, eu usei da minha turma e eu consegui fazer essa atividade. Então, ele é específico, porque isso ajuda muito a pessoa que está recebendo feedback a entender por que foi bom ou por que não foi bom e como melhorar, né? Então, é legal comentar sobre como que a gente usa feedback por aqui. Boa. Bom, e aí agora a gente vai contar um pouquinho como é que a gente entende essa questão de você acompanhar a aprendizagem a partir de um objetivo e depois de você pensar uma atividade para coletar essas evidências. Olha só, a gente falou, acho que na primeiro webinar, a gente falou um pouquinho sobre planejamento reverso e a gente vai retomar isso um pouco aqui. Então, para a gente pensar dos objetivos às tarefas, né, e acompanhar a aprendizagem nesse percurso, o caminho que a gente adota aqui, a gente está seguindo o livro Planejamento para Compreensão, do Wiggins e McTighe, a gente parte de um resultado desejado, qual que é o nosso objetivo de aprendizagem, depois a gente pensa na evidência que a gente vai coletar para saber se a gente cumpriu o objetivo ou não, para depois a gente pensar na tarefa. Então, muitas vezes, esses 2 pontos aparecem invertidos em planejamento. Eu, às vezes, até penso no objetivo primeiro, mas eu penso na tarefa para depois pensar na avaliação, né? E aqui a gente está propondo uma inversão, pessoal. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui com uma turma
um objetivo desejado de que eles compreendam o processo da fotossíntese. E aí, a evidência que eu decidi, eu posso coletar vários tipos de evidência para saber isso. Eu decidi que a evidência vai ser entender se ele está conseguindo relacionar os elementos e as etapas com precisão. Então, se eu preciso coletar essa evidência, que tipo de tarefa eu preciso passar para eles? E é a partir da evidência que eu penso a tarefa. Nesse caso aqui, então, eu decidi que eu vou pedir para eles a produção de um esquema do processo da fotossíntese. E aí, com isso, eu vou poder ver se ele está descrevendo os elementos, se ele está colocando todas as etapas, se ele está colocando na ordem certa. Mais um exemplo. Opa. Aqui. Agora, um exemplo do inglês. Então, o professor de inglês, ele quer, como resultado desejado, aplicar o Simple Past na produção oral em inglês. O Simple Past é o passado simples. A evidência que ele escolheu é a produção oral, né? O resultado desejado. Então, a evidência que ele escolheu foi, se o estudante elaborar frases com eventos passados concluídos, que é a regra do Simple Past, tem que ser eventos passados que já acabaram, se ele elaborar frases sobre eventos passados, eu vou conseguir ter evidência se ele está usando o Simple Past na fala dele. Então, qual que pode ser minha tarefa? Eu vou pedir para ele criar, por exemplo, um livro digital com fotos e audiodescrição de uma viagem. Então, na live da terça-feira, a gente aprendeu que tem uma ferramenta online que chama Vocaroo, que você grava o áudio, ela gera um link para você colocar, por exemplo, num arquivo de Word, num arquivo digital qualquer. Ou eu vou, enfim, pedir para ele me mandar a foto e escrever, mandar o áudio no WhatsApp também. Dá para fazer assim. Enfim, aqui é só para a gente exercitar esse caminho, né? Eu penso primeiro no resultado, depois na evidência que eu quero, e é isso que vai me fazer desenhar a tarefa. E agora, a gente vai pedir para vocês praticarem isso um pouquinho. Então, assim, lá naquele caderno que a gente pediu para vocês terem por perto, a gente quer propor um exercício de metacognição, que vocês escrevam um objetivo estruturante da sua aula, da sua disciplina, ou, enfim, do ano que você leciona. Escolhe um, a gente sabe que tem muitos, escolhe um que, por exemplo, você está trabalhando agora, enfim. E, depois de pensar o objetivo, que você pense numa possível evidência de que esse objetivo foi atingido. O que eu preciso ver meu aluno fazendo, ou que produção do meu aluno eu preciso ver para saber que ele cumpriu esse objetivo. Então, esse é o nosso exercício metacognitivo de hoje. Boa. Eu vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem, vou até falar um pouco mais baixo, aqui para não atrapalhar. Muito feliz que a imagem da Nilma melhorou e ela conseguiu não parar de ver desfocado. Muito bem, Nilma, que bom. E aí a Suzy, ela está trazendo uma questão que a gente está ressaltando todo o episódio aqui, né, Keila, que é a falta de condições dos alunos nas casas. A gente falou agora sobre não padronização dos cursos, olha o Lucas, que chique, colocando comentário aqui. A gente falou sobre não ter padronização de recursos, era exatamente disso que a gente estava falando, né? Nem todo mundo vai ter ou o computador, ou o celular, ou internet, ou a combinação dessas coisas que você gostaria de usar, por exemplo, para ensinar. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar sempre com diferentes possibilidades. Então, para quem... porque a gente sabe que na turma vai ter gente que consegue e vai ter gente que não consegue acessar. E vai ter diferentes níveis de acesso também. Então, a gente vai apresentar aqui, e o nosso pedido para vocês é esse exercício de, considerando que não tem internet para alguns dos alunos, o que daqui eu consigo fazer, o que eu consigo adaptar para esse contexto. E no momento que a gente falar de dicas práticas, a gente vai falar sobre isso, né, Keila? Sobre essa variedade aí de condições de acesso.
Exatamente. E também tem um ponto que é importante comentar, que a gente vai aprender fazendo, né, Ana? A gente não, é aquilo que a gente falou, a gente não foi preparado, a gente não fez um curso para como lidar com o ambiente de isolamento social, né? A gente não sabe, a gente está aprendendo junto. Então, o que soar melhor nos ouvidos? Qual dessas dicas que parece factível? Vamos testar e vamos entender se ela funciona? Então, tanto os alunos como os professores, a gente está aprendendo todo mundo junto, né? Então, não fiquem ansiosos, que é muita coisa, que de repente, ai meu Deus, eu não consigo isso, ai, meu aluno não consegue aquilo. Então, nos encontrem no meio do caminho, de tudo que a gente falou, o que faz sentido para a sua prática, para a sua realidade, o que é significativo para você, e aí a gente vai tentar pôr em prática. É o aprender fazendo que a gente quer tanto, é isso mesmo, Cíntia? Boa. Então, vamos lá. Chegou a hora, então, pessoal, da gente mostrar. A gente é repertório agora, né, Keila? É um momento da gente comentar várias possibilidades. A partir de um objetivo, a gente definiu a nossa evidência. Eu espero que vocês tenham anotado aí no caderno de vocês uma possibilidade de evidência para coletar. A partir desses 2 pontos é que a gente pensa a tarefa. Então, a gente queria mostrar para vocês agora uma variedade de tarefas para a gente sair do que é mais convencional ou o que é mais utilizado, mais comum. A gente vai apresentar algumas possibilidades que elas são tarefas com as quais você vai conseguir coletar, possivelmente, as evidências aí que você anotou que você quer coletar. Sem ser prova, né, Keila? E aí acho que a gente pode começar por um que todo mundo já conhece. Tenho certeza que todos os professores que estão aqui já ouviram falar, já fizeram ou já conhecem, que é o portfólio, né? E aí, o portfólio, ele é super legal, porque ele trabalha com metacognição, né? Então, ele tem uma relação muito próxima com que o aluno, ele está registrando, identificando no seu próprio aprendizado, como que ele consegue organizar tudo isso, e aí aparecem evidências desse aprendizado, nessa organização, porque tem um registro ali. É algo que é para todos os segmentos, né? Desde a educação infantil, a gente usa muito portfólio. Todas as áreas do conhecimento também podem usar, então a gente vê muito portfólio nas artes, mas dá para fazer com educação física, nas áreas de tecnologia, de humanidade, e também pode ser multidisciplinar, né? Então, se a escola priorizar, né, tiver como premissa algumas habilidades que tem no currículo, e quiser verificar isso de uma forma multidisciplinar, é super legal também. A gente até recomenda que o portfólio possa ser da escola, pode ser um projeto da escola como um todo. E aí, como que a gente pode fazer isso? Quais são as ferramentas que dá para ser usadas? Então, é possível ser totalmente offline, né? Então, o portfólio na educação infantil é um livro, é um caderno, né? Que o aluno vai lá registrando. Então, é possível isso continuar acontecendo. E aí, a gente queria sugerir também algumas ferramentas, né? Por exemplo, o Google Sites. Ele é um jeito de organizar as atividades muito intuitivo, que você coloca as figuras, você coloca o texto ali, você faz as caixinhas e organiza do jeito que você quiser. Também dá para usar o Google Documentos e o Google Slides, que são ferramentas que são gratuitas, né, e que dá para construir colaborativamente. E também tem ferramentas específicas para portfólio, por exemplo, o Portfólio Gen, que está gratuito agora, então dá para usar. Ele está em inglês, mas para nós isso não é um problema, né, pessoal? Todo mundo aprendeu como que traduz aí na última live, né, Ana? Sim, no botão direito, né, do navegador, do mouse, tem, pelo menos no Google Chrome, a maioria dos navegadores vai ter uma opção traduzir para o português, automático. Então dá para a gente usar. E também dá para a gente fazer portfólios em vídeos, né? Acho que as crianças, elas estão tão conectadas aí, querendo tanto usar a internet, né? E o computador, e dá para a gente fazer no modelo de stories, no modelo de vídeo, mandar por WhatsApp. Então, é uma dica aí para a gente começar a colher evidências do aprendizado através de portfólios. E se for no papel, que também tenha, né, ou uma organização para que esse portfólio viaje, né,
de tempos em tempos da casa para a escola e vice-versa, ou via fotos, né? A gente tira foto e envia as fotos para poder acompanhar a aprendizagem. E documenta, né? Muito bom. O segundo, a segunda tarefa, né, e instrumento que a gente trouxe aqui para vocês, pessoal, é o diário de bordo, ou diário de aprendizagem. Ele tem uma função bem parecida com a do portfólio, mas ele tem mais ainda a questão da metacognição, né, da criança fazer um registro, pode ser por texto, pode ser por colagem também, pode ser por desenho, enfim, mas ele é um registro da produção dele. Então, aqui, a gente está falando de um instrumento que não tem uma estrutura específica, mas o professor pode propor algumas perguntas para direcionar a reflexão e a priorização do registro. Então, assim, você pode pedir para ele anotar, né, no diário de bordo, qual era o objetivo da atividade ou do projeto que ele estava fazendo, o que ele fez, quais são os próximos passos, quais foram as questões mais importantes, o que ele aprendeu com isso. E aí, o diário de aprendizagem, ele vai nos contando o andamento da investigação do aluno, né, do processo. Ele revela aí atitudes, reflexões, processos de pensamento dos alunos. E aí, os estudantes, lendo e fazendo essa organização do próprio pensamento, eles conseguem identificar os benefícios, as vantagens, o que ele aprendeu. Então, isso também é adequado, enfim, para fundamental e médio, de todas as áreas. Também dá para usar ferramentas digitais para isso, né? A Keila já falou do Google Sites, mas também tem uma ferramenta que chama Book Creator, que basicamente é o exemplo de inglês lá que a gente falou de fazer um livro digital, seria com essa ferramenta. E dá para fazer com um caderno usado na casa do aluno e com os materiais que ele tem em casa para recortar, para desenhar e para escrever. Então, no mesmo esquema do portfólio, né? A gente consegue ir offline, consegue ir para o online também. Boa. Então, vamos falar dos vídeos e animações? É legal que apareceu já um professor, ele já pensou como evidência o aluno gravar uma experiência acontecendo na casa dele. Eu vou procurar aqui o nome dele enquanto você conta. Muito bom, isso aí, professor. Acho que é legal comentar que os vídeos e animações têm sido, pelo que a gente tem visto, sucesso com os alunos, né? Então, é um registro de uma produção oral ou escrita e criativa, mas ela possibilita também uma comunicação não verbal, que é algo que muitas vezes a gente não cuida tanto, né? Normalmente a gente é muito acadêmico, mas aqui você consegue cuidar dessa comunicação não verbal. Também pode ser para todos os segmentos, todas as áreas do conhecimento. Então, os alunos podem fazer lá um vídeo, uma animação de receitas, né? Receitas que tem usado em casa. Enfim, pode pensar num roteirinho de um vídeo, pode pensar num projeto, tem muita atividade que é possível fazer, e as ferramentas são simples para isso, né? Então, dá para usar tanto as redes sociais, como WhatsApp, Instagram, TikTok. O TikTok, gente, é uma febre, né? Os alunos, desde o segundo ano aí, estão usando, enfim, até alunos menores, e ele tem essa possibilidade da própria criança ir colocando a legenda, ela mesmo tira a foto, ela se troca. Aqui em casa, o TikTok é muito usado, então, a minha filha que tem 8 anos, ela faz vários cenários durante o dia, então ela se veste de menino, aí ela se veste de professora, usa um óculos, aí ela se veste de diretora, daí ela se veste de mãe, aí ela cria um roteiro e vai colocando as legendas no TikTok. E aí vai tirando foto de cada pedacinho e cria um vídeo, uma animação. Então, enfim, acho que dá para ser usado. Tem o YouTube Studio e tem o Tomtastic, né, que também está em inglês, né, Ana? Mas ele também é gratuito, né? Está gratuito agora, tem a versão gratuita. E foi a professora Regiane que falou, ela pensou que o objetivo dela lá na metacognição era calcular, ver se o aluno, né, consegue calcular a velocidade média de um corpo experimentalmente, e a evidência seria fotografar ou filmar a experiência usando o material disponível em casa. Treina,
o carrinho, a bolinha, enfim. E o celular, legal. Claro, para captar a imagem, né? Que incrível, professora, parabéns. E também, acho que uma dica fora da caixinha aí que a gente quer dar, já que os alunos estão tanto no Instagram também, né? Por que não aproveitar aqueles 15 segundos de vídeo do Instagram para eles contarem o que eles aprenderam naquele dia, né? Então, marcar a professora, marcar a escola, acho que também é um bom jeito da gente conseguir documentar tudo isso de um jeito alternativo, criativo e gostoso, né, para eles. Vamos falar de podcast? O podcast também, né, por definição, é um produto com formato específico, que normalmente exige um roteiro, uma edição, né, e a publicação em alguma plataforma, mas a gente também está falando de cuidar da produção oral, da pesquisa, da argumentação. Também, ele é muito usado no ensino médio, né, mas pode ser também em todas as áreas do conhecimento. A gente tem visto muitos podcasts por aí de vários conteúdos, né? Tanto em relação ao Covid, como em relação à educação e tudo mais. E a gente pode propor, por exemplo, para os alunos fazerem um podcast sobre as verdades e mentiras do Covid, né? Poderia ser uma proposta. E o próprio WhatsApp, né, Ana? O próprio celular. Você grava um podcast e manda e pronto, assim, você não precisa de nenhuma ferramenta, mas temos também ferramentas próprias para isso. O Audacity aqui, por exemplo, ele é de edição de áudio, né? Uhum. Então, você pode cortar, você pode inserir música de respiro, você pode fazer algum efeito ali na voz também, para fazer a vinheta, por exemplo. Dá para deixar ele mais produzido. Né? Isso mesmo. E temos também, pessoal, as tradicionais, né, questões e problemas. Para alguns conceitos, né, para alguns objetivos que a gente tem, a gente pode usar esse recurso para entender como que está a aplicação do conceito, como é que está a prática, às vezes, de um algoritmo, alguma coisa assim, e para fazer uma verificação objetiva, né? Mas a gente ressalta aqui que é importante fazer isso de forma continuada, porque isso são fotografias daquele momento, e o aluno pode não estar num bom momento, ele pode ainda estar no meio do seu processo, e aí com a checagem continuada, você vai conseguindo acompanhar se ele está evoluindo ou não ao longo do tempo. Uma coisa que a gente queria sugerir aqui, obviamente vocês já fazem isso há anos, sempre fizeram, né, sem internet, então tá super dominado. Como ferramenta que a gente trouxe aqui é o Google Forms e o Socrative. O Socrative também é uma ferramenta que está em inglês. Eu confesso para vocês que, para quem gosta do Google Forms, sabe mexer no Google Forms, tá dominado. O Socrative, ele é bem parecido, tem alguns elementos de gamificação. Mas, enfim, Google Forms é uma ferramenta gratuita que você faz os testes, que você já pode colocar... organizar, né, qual é o gabarito, então você já vai chegar corrigido para você, basicamente, né, se for um teste. E para pensar fora da caixinha de algo que é tão tradicional, a gente quis trazer para vocês esse conceito das web quests. Então, assim, o que é uma web quest? É um recurso que o professor elabora para desenvolver um projeto de pesquisa. É quando a gente quer realmente desenvolver as habilidades de investigação e pesquisa dos alunos. Então, enfim, pode ser sobre qualquer tema, pode ser interdisciplinar, pode ser escolhido, o tema pode ser escolhido pelo grupo de alunos, por exemplo. Mas a questão a WebQuest é assim, você tem uma tarefa que precisa ser resolvida, como se fosse um desafio. E para isso eles vão precisar pesquisar em recursos disponíveis na internet. Então você vai apresentando os recursos de pesquisa na própria WebQuest por meio de links. E aí a resposta, ela não é simples de achar, sabe? Ela depende de uma construção mesmo, de uma análise que o aluno faz das informações que ele vai consultar nessas páginas. E também enfim, o grupo, né, os alunos, eles precisam se mobilizar para buscar um resultado, construir uma resposta para a tarefa. E eu queria mostrar um exemplo de WebQuest. Eu vou parar aqui a transmissão de tela e vou compartilhar uma outra aba aqui da minha
do meu computador. Essa webquest, pessoal, foi criada pela professora Lilian Bassic, que é uma autora muito referenciada, né, muito importante aqui no Brasil para falar de metodologia ativa, de ensino híbrido, e o projeto de pesquisa dela do doutorado, em algum momento, era sobre o webquest. Então, ela construiu um modelo aqui, que era de biodiversidade. Aí, quando você clica aqui na tarefa, ela fala qual que é o desafio, então, o que os alunos vão precisar resolver. E aqui no processo, ela coloca um tanto de recursos, tá vendo? Todos esses textinhos bem pequenininhos em azul são links para os alunos pesquisarem. E é a partir dessa pesquisa que eles vão poder montar a maquete. Nesse caso, ela pediu que a tarefa fosse a construção de uma maquete para representar aqui a biodiversidade. Eu gosto de falar, né? Então tudo isso é lindo, mas o que fazer agora? Quais são as dicas práticas que a gente consegue avançar? E aí a gente quer só sistematizar um pouquinho, então, sobre o que a gente falou aqui. Dicas práticas para registro, né? Então, como que a gente tira essa fotografia aí e colhe essas evidências? Então, primeiro, oferecer mais de uma ferramenta de registro, né? Acho que isso está claro, que a gente precisa de várias oportunidades para atingir todo mundo. E aí, quem tem acesso ao computador pode usar ferramentas digitais e pode ser offline essas ferramentas, né? Então, as ferramentas que tem no Linux, que tem no Microsoft Office, né? Eu posso escrever, enfim, um roteirinho, posso usar o Word, posso usar coisas que não necessariamente eu preciso estar conectada, eu só preciso de um computador para fazer, né? Agora, quem tem acesso à internet, eu posso usar uma infinidade de ferramentas online que pode me ajudar a ter essa resposta em tempo real. E aí, se eu tenho uma condição de internet que seja pequena, né, que use só os dados do celular, eu também posso usar, tirar foto dessas evidências, tirar foto do portfólio, tirar foto do roteiro e mandar por WhatsApp, né? A gente sabe que essas redes sociais têm dados patrocinados, né? Então não gasta o pacote de internet dos pais, dos alunos, enfim. Então é possível registrar dessa maneira, usando as redes sociais, então, tudo isso que a gente comentou, stories do Insta, do Face, do próprio WhatsApp. Agora, quem só tem papel, né, ainda não tem acesso, né, à internet, ou não tem acesso a uma ferramenta, tudo bem a gente continuar usando o papel, e aí a gente tem que pensar como que poderia ser esse fluxo. A gente tem visto aí muitas escolas usando o fluxo de entrega de merenda, de entrega de cesta básica, para levar o bloco de atividades na hora que entrega a merenda e pegar o que foi feito nessa volta. Então, acho que a gente pode explorar, de acordo com cada realidade, né, com cada escola, com cada grupo de professores, o que é possível fazer e o que não é possível fazer também. Tem um comentário aqui de Kurt Guedes, que fala exatamente disso, quando a gente falou sobre não ter acesso, dificuldade de acesso, falou assim, precisamos pensar em outras alternativas, então, agendar momentos na escola para entrega, usar ligações, é uma situação difícil, mas não podemos desistir das crianças, ou desassistir as crianças, talvez. Exatamente, é isso aí, pessoal, a gente tem muita empatia por tudo que todos nós estamos vivendo, mas em especial os professores, né, a gente entende como é difícil, como a carga é pesada e como a gente está tendo que se reinventar. E se alguma vez alguém falou que o professor ficava na zona de conforto, acho que já mudou de ideia, né, nesses tempos. Claramente, é nítido que não tem ninguém na zona de conforto, né? Tá todo mundo tentando se reinventar e tentando dar o seu melhor para chegar nos alunos. Então, a gente tem muita empatia com tudo que vocês estão fazendo aí. Então, aí a gente trouxe também dicas práticas, enfim, sugestões, né, de como o professor pode se organizar. Porque, assim, a gente acabou de falar que, de repente, vocês vão ter uma turma que vai ter atividade chegando por 4 canais diferentes, né? Ou, basicamente, 2. Alguns vão estar chegando online, outros vão estar chegando offline. Então, como é que a gente poderia se organizar frente a esse contexto, né?
Então, acho que o primeiro passo, pessoal, é a gente realmente fazer um mapeamento de quais alunos conseguem nos enviar e se comunicar com a gente por qual canal, né? Então, o aluno, eu tenho ali um grupo de 15 alunos, por exemplo, que consegue me mandar por Google Classroom, não sei, tô pegando um cenário um pouco mais sofisticado aí do ponto de vista digital. Depois eu tenho 10 alunos que só conseguem me mandar por WhatsApp. E aí eu tenho 5 alunos que, se eu não ligar para eles, tipo, ligação mesmo, dessa sem internet, eu não vou ter notícias deles. Então, assim, saber quem é quem e por onde você vai receber cada resposta é importante, né? Cada retorno. A gente também, enfim, sugere, se você está criando um fluxo, né, de envio e devolutiva e de atividades, de você criar pastas mesmo para guardar, arquivar essas fotos, essas atividades. E no Google Drive você pode fazer isso e guardar na nuvem, então não vai ocupar espaço no seu computador, tudo que for virtual pode ser organizado no Google Drive, basta ter um e-mail Gmail, né, gratuito. Aí a gente também pensou assim, nossa, mas e se a pessoa tem muitos alunos? Tipo, professores de Fundamental 1 atendem uma turma, às vezes 2 turmas. Professores de Fundamental 2, ensino médio, às vezes atendem, assim, 500 alunos, né? Porque tem várias turmas e tal. Nesse caso, a gente sugere, assim, primeiro, olhar para aquelas atividades que são mais estratégicas para você coletar aquela evidência, né, que você pensou. Então, você pode passar, por exemplo, a professora Regiane, que quer que eles demonstrem, né, um entendimento ali do movimento, e aí ela pode passar várias atividades para eles praticarem, para eles estudarem, para eles experimentarem, mas ela escolheu uma tarefa que vai ser devolvida, por exemplo, o vídeo. Então, você pode priorizar quais você quer que eles te apresentem, e você também pode priorizar, corrigir e comentar as atividades de alunos que estão ou com mais dificuldade, que você percebeu, então você capricha mais ali, trabalha mais nessa devolutiva, ou que você está percebendo que está se afastando, que está com risco de evasão, está precisando de mais orientação, de mais incentivo, ou priorizar também os alunos que vão receber material impresso, porque vai ser mais esporádico, né? Vai ser um pouco mais espaçado esse fluxo. Então, né, garantir que quando ele receber a próxima leva de atividades, vai ter um recado seu comentando o que você observou da aprendizagem dele. E outra dica, assim, que a gente pensou foi, se você está corrigindo, né, atividades e vendo que muita gente foi para o mesmo caminho e precisa de ajuste, você pode fazer uma devolutiva mais geral, né, gravar um vídeo curto ali com o celular em selfie, mandar por WhatsApp, por exemplo, que vai chegar na maior parte da turma. E para a saúde mental de vocês, né, agora que esse canal de comunicação digital também, ele vai para além dos horários que você estaria em contato com os alunos na escola, a gente também sugere que vocês estabeleçam horários de disponibilidade para atender os alunos e pedir que eles respeitem esse tempo, né? Vai mandar mensagem meia-noite? Bom, pode até, de repente, mandar você deixando silencioso lá, mas você só vai responder, por exemplo, de 10 às 11 da manhã todos os dias. E aí isso faz com que as pessoas também respeitem esses espaços virtuais, né? E você também se resguarde para não ficar trabalhando 24 horas por dia atendendo cada aluno na hora que ele mandar dúvidas. E aí, em relação à rotina, a gente pensou também que isso também ajuda, né, na questão do acompanhamento e da devolutiva. Então, assim, pensamos num exemplo hipotético para fundamental, anos iniciais. A professora, por exemplo, pode combinar, falar, pessoal, orienta a família, né, combina com todo mundo. Toda segunda-feira, aí eu vou mandar as atividades, as orientações para fazer as atividades. Aí, em alguns horários da semana, eu vou deixar reservado para atender grupos pequenos de alunos ou para quem precisar tirar dúvida, via WhatsApp, via ligação, enfim, os canais que você mapeou, que você consegue chegar em todo mundo. Então, assim, de segunda eu envio atividade e faço um plantãozinho ali de manhã para a galera tirar dúvida de entendimento ali da tarefa. Aí, sei lá, na terça e na quinta eu faço mais 2 horários para tirar dúvida para quem estiver desenvolvendo.
Aí, na quinta-feira, você agenda, combina com eles que, independente se eles fizeram tudo na segunda ou se eles fizeram um pouquinho por dia, na quinta eles vão te enviar. E aí, a professora vai corrigir na sexta e vai preparar devolutivas para enviar junto com as novas atividades na próxima segunda. Então, assim, é um exemplo, tá, pessoal? A gente só quis deixar mais tangível quando a gente fala de organizar rotina e tal. Vocês podem fazer como vocês acharem que funciona melhor, para as condições de acesso, para a sua rotina também, né? Você também pode, por exemplo, estabelecer uma periodicidade de devolutivas. Então, se eu tenho muito aluno, não vai dar para fazer esse fluxo que eu dei de exemplo, né? Por isso que eu falei que era um exemplo de fundamental anos iniciais. Mas se eu tenho muitos alunos, eu posso combinar que pelo menos, por exemplo, uma vez por mês, eu vou olhar para aquele, ou a cada 15 dias, eu vou olhar para aquele aluno e vou dar uma devolutiva no geral das atividades que ele realizou. Ou eu também posso, como eu comentei já, escolher a atividade mais estratégica, a que mais me mostra uma evidência de aprendizagem do meu objetivo, para poder fazer a devolutiva. E, de repente, para as outras atividades, as atividades que ajudam o aluno a construir conhecimento para chegar até essa tarefa que ele vai te mostrar se ele aprendeu ou não, você pode oferecer, de repente, gabaritos depois de um determinado período, para eles mesmos observarem como que eles estavam se saindo. Enfim, dicas práticas aí para, acho que para tangibilizar um pouco, né, Keila, a vivência aí. Exatamente, e tem gente aqui comentando, né, que já está fazendo tudo isso que a gente está falando e que está tendo excelentes resultados, que está chegando em muita gente. Que legal, pessoal, acho que é isso aí, vamos continuar nessa busca infinita aí de como chegar nos nossos alunos, né, e como fazer com que a pandemia atrapalhe menos, né, o aprendizado deles. A gente também sabe que algo que me deixa muito preocupada, e acho que vocês também, é que não é só quando não está na escola, não é só que não estão aprendendo, né? É também, se os alunos não tiverem nenhum tipo de acesso, eles também regridem, né? Infelizmente, eles esquecem. Então, é super importante essa tentativa, e que legal que vocês já estão conseguindo. Parabéns aí para todo mundo. Vamos falar, então, de teoria prática, Ana? Vamos trazer um pouquinho, né, de teoria aqui. Exatamente. Acho que esse modelinho aqui, né, que a gente traz, é muito para a gente entender, assim, o que a gente poderia colocar na nossa atividade, né, como objetivo da atividade, que é esperado. Então, quais são os nossos objetivos? O que eu espero que os meus alunos aprendam? E aí está descrito, né, para eu saber e para ele também saber, né, para ele ter acesso a isso. E aí tem duas partes que a gente acha que é super importante comentar. Então, além do objetivo claro para mim, para o meu próprio aluno, tem também uma parte que é como que eu consigo garantir a excelência, como que eu consigo chegar na excelência, né? Então, normalmente, essa parte da excelência, a gente pede para que seja condições mais dos alunos conseguirem ter acesso à pesquisa, conseguirem se empenhar, conseguir medir o esforço, e não tanto só do conhecimento, né? Porque aqui você consegue atingir todo mundo. E quando você tem isso claro, e o aluno também tem isso claro, ele consegue também entender o caminho das pedras, né? Ele consegue saber o que ele precisa fazer para atingir aquele objetivo, e principalmente ele sabe aonde ele precisa chegar. E você divide a responsabilidade um pouco com os alunos, né, Ana? Então, é super importante a gente usar esses esqueminhas, e aí aqui a gente deixa claro também os critérios de avaliação. Então, quais são os critérios que eu tenho para entender se os meus objetivos foram esperados e se chegaram na excelência, né? Então, o grupo cumpriu todos os objetivos, o grupo comunicou os critérios de forma clara e organizada, todo mundo participou. Esse é um grande critério da atividade, por exemplo, do quinto ano, ou um fez sozinho, né? Então, quando a gente evidencia isso, o aluno percebe se ele está aprendendo e percebe como que ele está aprendendo. Então, é uma dica aí para deixar claro. E a gente chamou esse pedaço aqui do conteúdo da teoria prática, porque acho que na teoria a gente sempre aprendeu, né? Que o objetivo precisa ficar explícito, que o objetivo precisa ser possível, né? Atingível.
E aí, esse é um quadro, pessoal, que pode estar antes de todas as atividades, ou das grandes atividades, as atividades que você quer que o aluno mostre evidências de que ele aprendeu. A Cíntia Bendiadeira perguntou, é para deixar esse quadro para o aluno? Isso, é para o aluno. Então, assim, por exemplo, esse é um exemplo, né? É uma atividade sobre classes de animais para o 5º ano. O que eu pedi na atividade? Que eles identificassem critérios objetivos para categorizar animais vertebrados. Então, eu ainda não apresentei, sabe, as classes de animais, eu ainda não falei sobre as classes dos animais vertebrados, aves, mamíferos, répteis, tudo mais. Eu quero que eles comecem a investigar isso. Então, eu criei uma atividade, falei para eles, considerando os animais vertebrados que tem, como é que, se você fosse criar categorias para esses animais, que critérios vocês usariam? Então, esse é o objetivo esperado, que eles identifiquem critérios objetivos. Por que é objetivo? Porque não é para ser sobre, eu criei a categoria dos animais bonitos e dos animais feios, ou dos animais nojentos e dos animais fofos. Objetivos no sentido da ciência, né? Como que você usa evidências, né, da ciência para categorizar animais. E aí eles podem falar, animais que vivem na água, animais que vivem na terra, ou animais que têm penas, animais que têm pelos. Olha como já está chegando mais perto, né, das características que dividem as classes de animais. E aí a gente também pediu, como objetivo esperado, que eles classificassem os animais de forma coerente com os critérios. Então, se ele disse que ele tem a classe dos animais terrestres e aquáticos, por exemplo, ele não pode colocar uma baleia na categoria do terrestre. Basicamente, essa era a atividade. Então, a atividade está meio que descrita o que a gente espera deles no objetivo esperado. Mas aqui entra uma outra teoria que a gente quis mostrar na prática, que não sei se vocês já ouviram falar, de um conceito que chama piso baixo e teto alto. É quando você cria uma atividade que ela tem fácil acesso para os alunos, ou seja, alunos em diferentes níveis de conhecimento conseguem acessar a tarefa e realizar a tarefa, mas você não impede que alunos que podem ir mais longe se desenvolvam mais com aquela tarefa. Então, ela tem piso baixo para todo mundo acessar e ela tem teto alto, que é para não podar ninguém. E aí entra o objetivo de excelência. Então, se o meu aluno quer ir mais longe, eu posso falar, quer ir mais longe? Você pode categorizar as fotos com elementos relacionados à classificação biológica. Aqui eu estou dando uma dica, né, de como é que ele pode deixar melhor a classificação dele, né, mais de acordo com a ciência. E o segundo objetivo de excelência é garantir, por exemplo, que todos os membros do grupo contribuíram com os critérios e a categorização dos animais. Então, aqui é um critério de excelência que não tem a ver com conhecimento, tem a ver com participação, com esforço, com interesse. E o critério de avaliação também, quando ele fica claro, você dá o caminho, você permite que o aluno cumpra as expectativas que você tem com ele, porque você está contando para ele o que você vai avaliar, e aí ele vai poder conferir se ele cumpriu ou não. Me alonguei. Mas foi ótimo. É isso aí. Vamos falar de rubrica, então, né, Ana? Acho que a gente está dando aqui algumas sugestões de avaliação, mas entendendo que a avaliação é uma tarefa complexa, que exige muita atenção, que de fato, se a gente quer mesmo, né, ser construtivo e quer entender a performance dos nossos alunos, a gente precisa preparar cuidadosamente isso. E não é fácil, né? A gente entende que, na verdade, nada é fácil, né, na vida do professor. Mas nas metodologias ativas, a avaliação ela é processual, ela é formativa, né? Leva muito em conta a autoavaliação, a avaliação em grupo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de rubrica, que são esquemas práticos, diretos e objetivos que possibilitam a avaliação para aprendizagem. Elas são usadas para categorizar, classificar comportamentos que podem ser transformados aí ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Elas são também usadas para promover a transmissão do resultado para os alunos, né? O feedback, a devolutiva, de maneira formativa e processual. Então, o que a gente está querendo aqui mostrar para vocês são diferentes formas de avaliar, mas entendendo que não é nada simples, né, Ana? Acho que é importante a gente comentar isso, porque realmente
não é da noite para o dia também que a gente vai chegar numa avaliação por meio de rubrica, né? A gente pode começar mais simples e ir avançando até chegar lá. E eu acho que tem a ver, por exemplo, com começar com essa atividade mais estratégica, né, que você decidiu aí para verificar a aprendizagem. Então, no caso aqui do nosso exemplo, eu vou pedir para o Lucas deixar só o slide para ficar um pouco maior. A rubrica, pessoal, de novo, né, a gente falou sobre deixar o critério de avaliação claro para o aluno. Esse aqui é um nível, acho que, mais completo de você deixar o critério de avaliação claro para o aluno. Isso porque tem rubrica que você pode só ser uma rubrica oculta, ou seja, você está usando para conferir, ou pode ser uma rubrica compartilhada com os alunos. Você pode falar para eles, olha, use essa tabela para entender se você está atingindo os objetivos de aprendizagem. E aí o aluno vai ver aqui, então, tá? A primeira tarefa era diferenciar critérios... Na verdade, assim, quando a gente falou para eles classificarem os animais, a gente pediu critérios objetivos. Então, a primeira linha aqui da rubrica é sobre isso. Será que eu usei características biológicas dos animais para fazer a minha classificação? Então, eu sou proficiente. Será que eu usei até critérios objetivos, mas eu acabei tendo uma divergência ali no meio, teve um pouco de subjetividade? Então, eu estou no nível avançado. E aí, se eu fiz, assim, acabei usando, mas eu também errei a classificação, eu estou no intermediário. E se eu usei critérios subjetivos, eu estou no nível principiante. Então, assim, se não tinha ficado claro para o aluno que a objetividade era importante na tarefa, a rubrica não vai deixar isso de lado, né? É lógico que você pode ajustar a linguagem aqui para ele entender, e, obviamente, a gente está entendendo aqui que os alunos já discutiram o que é objetivo e subjetivo. A segunda linha fala, por exemplo, sobre se os alunos estão realmente encontrando características semelhantes dentro dos grupos lá que eles estão criando. Então, é sobre o quanto eles foram coerentes dentro da classificação que eles fizeram. O aluno proficiente